Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma pessoa, vocês verão a importância, que se chama Dionísia Jimmy Ferreira. O Jimmy é o que nós vamos usar nessa conversa, porque eu sei que é como ela é chamada cotidianamente. Então, Jimmy é natural de Cachoeira, aqui na Bahia, ela é psicóloga pela UFBA, fez especialização em coreografia também pela Universidade Federal da Bahia. Entre 1977 e 1993, integrou os grupos África Poesia e outra Mantra Companhia de Dança. Integrou também a Companhia de Dança do Olodum. Então, depois nós vamos conversar um pouco sobre essas experiências. E Jimmy reside na França desde 1993, onde desenvolveu abordagens coreográficas singulares das danças afro-brasileiras. Foi vencedora do concurso de danças mestiças em 2000. Atualmente, Jimmy leciona e conduz uma pesquisa, um projeto de pesquisa, que tem como título Esta Noite se Improvisa. Eu fiquei curioso com esse título e que é dedicado à pesquisa em improvisação na dança, música, teatro e canto. Então, Jimmy mora atualmente em Paris. Eu quero acrescentar também que Jimmy estudou dança com Armando Pequeno e Augusto Molu. E capoeira, o que é fundamental para um baiano e uma baiana, com os mestres Moraes e Cobrinha. Estudou também improvisação com Jorge Vatuzzi e Cafuné. Então, vocês estão vendo que não é um currículo qualquer, não é uma coisa que a gente possa passar rapidamente. Eu espero que nós possamos, nesses nossos 45 minutos, conversar sobre o trabalho de Jimmy. Mas, Jimmy, obrigadíssimo por ter aceito esse convite. Eu sei que você resistiu um pouco, porque você não gosta muito dessas luzes, mas eu consegui que você aceitasse essa conversa. O meu podcast não tem patrocínio, eu tenho conversado com diversas pessoas de diversas regiões do Brasil e diversas especializações. E eu sempre começo, Jimmy, perguntando quem é Jimmy Ferreira. Essa é a minha pergunta fundamental. Quem é Jimmy Ferreira? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Obrigada, Nery, pelo convite, que me surpreendeu. É, eu te conheço há pouco tempo, né, através da nossa amiga comum, Cláudia Correia, e estou encantada de poder participar do seu podcast. Eu me chamo Dionísia, que é o nome da minha avó paterna, Emília, o nome da minha avó materna, Menezes, o nome da minha mãe, Ferreira, o nome do meu pai. Dimi Ferreira é um apelido que já estava posto antes mesmo de eu nascer. Dimi é como meu pai me chamava e me chama. Ele já sabia que ele ia ter uma primeira filha e não filho, e estava tudo meio programado. Então, eu nasci em Cachoeira, onde eu vivi até os 15 anos de idade. Nasci em 1962, na Rua do Amparo, próximo ao Rio Paraguaçu, e vivi de 0 a 5 anos nessa mesma rua, né? Fui uma parteira que me acolheu, e dos 5 aos 15 anos, então mais 10 anos, eu vivi na Rua da Matriz, né? Que é a Rua Ana Nery, por coincidência, a Nery também, número 5. Então, eu faço parte de uma pequena burguesia do interior do estado da Bahia,
Minha mãe era professora, formada numa época em que os professores eram recebidos com a filarmônica na beira do rio, porque eram os primeiros, e as primeiras, no caso de minha mãe, a ter um diploma na cidade do interior. Ela foi professora do Colégio Estadual de Cachoeira toda a sua vida. Meu pai era o escrivão, só tinha um escrivão do Cível na cidade, que fazia, pelo prazer dele, pelo gosto dele pela advocacia, também um pouco o papel do advogado, porque não tinha ninguém que conhecesse tanto o Código Civil, as leis. Então nós éramos, assim, parte de uma pequena burguesia do interior. Nós somos 4 filhos, eu sou a primeira, 2 homens e 2 mulheres. Nós estudamos sempre em escola particular, mesmo se os pais, minha mãe era professora da escola pública, Colégio Estadual da Cachoeira, meu pai e minha mãe, todos dois foram, assim, um dos que ainda puderam pegar o elevador social, porque a mãe de minha mãe, Emília, de origem indígena, não era letrada, não sabia ler nem escrever. A minha avó Dionísia sabia, era a parteira da cidade de Cachoeira. Meu pai nasceu em 1928, no centro da cidade, viveu a vida toda em Cachoeira, pelo seu gosto. Ele está vivo, com 96 anos. Estaria ainda vivendo lá, foi minha mãe que decidiu mudar. E depois dos estudos do primário e até o colégio, eu mudei para Salvador, como muitos filhos da classe média. Vim para Salvador, estudei nas Sacramentinas, escola ainda também católica de freiras, e no Colégio Antônio Vieira, escola de jesuítas, escola muito respeitada até hoje. E em seguida fiz vestibular para medicina, passei, e para psicologia, passei, mas a dança e também a minha rebeldia fez com que eu quisesse me opor um pouco ao desejo de minha mãe, que era muito determinada, e eu estudei dança, depois assumi a dança como Uhum. profissão. Jimmy, você nasce numa cidade de extrema importância para o Brasil, né? Eu andei lendo ultimamente sobre nossa ancestralidade e na Bahia, a cachoeira tem uma importância muito grande na história do Brasil, na independência do Brasil. E eu acho que nós não temos reconhecido isso como deveríamos. Mas eu não sabia que você tinha feito vestibular para medicina e fez psicologia. E depois você transita para a dança. Como foi essa passagem? Você diz, meu lado rebelde, como foi essa passagem da alma para a dança, que é o corpo, mas que leva a alma junto? Como você faz essa escolha? Foi um parto doloroso, porque eu sempre fui muito calma, muito disciplinada, excelente aluna, calada, mas eu já sentia a opressão do racismo. Eu, nessa escola particular, onde eu era uma das únicas negras, eu já tinha sido insultada de bunda de tanajura, nariz que o boi pisou, cabelo de bombril, e por aí vai as maravilhas do racismo. Então, eu introjetei tudo isso, e quando chegou a minha adolescência, eu que tinha o cabelo espichado, queimado, semanalmente para alisar. Vinho de uma família que tem, assim, todas as que é negra, é branca, é indígena, e recentemente aprendi também cigana. Eu soube que minha família também minha avó materna também cigana. Então eu comecei a questionar através das letras de Bob Marley, através dos músicos da cidade de Cachoeira. Nembo Vieira, que foi o meu primeiro namorado, ele foi uma parte da minha formação, e eu me aproximei também do movimento Rasta. Então, tudo isso fez com que eu quisesse me aproximar mais do corpo, e já dançava em cachoeira, né? Já dançava, já conhecia o samba, a dança dos orixás, nos projetos da Escola de Sacramentinas, que sempre tinha alguém que vinha nos ensinar, ou dança, ou teatro, ou alguma coisa. Mas foi quando eu cheguei em Salvador
que eu comecei a abrir, porque eu saía da escola, ia ver espetáculos, né, ia assistir, e tudo isso foi contribuindo para que eu assumisse a minha negritude, e então eu entrei no movimento Rastafari, e eu disse, eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo agora, não dá para fazer psicologia, medicina e dança. Uhum. Aí, para o desespero da minha família, foi uma briga muito difícil com minha mãe, eu larguei medicina primeiro, e fiz psicologia parando e voltando para ter tempo de dançar. Eu levei 10 anos na faculdade de psicologia, não, de 1980 a 1990, não porque era difícil para mim, não, mas porque eu trancava, abandonava, e quando eu voltava, eu fazia as matérias sempre assim, para evitar de ser jubilada, né? Uhum. Então, eu tive que fazer também um retiro espiritual no Morro de São Paulo, em 1983, e foi aí que eu decidi, eu vou largar tudo e vou fazer dança. Ô, Jimmy, e esse conhecimento da psicologia lhe ajudou na dança? Sim, porque eu já tinha essa ideia de que, um pouco assim, como filósofo, né, conhece-te a ti mesmo, antes de tudo. E aí eu terminei trabalhando desde 17 anos, tipo, uma autoanálise, e na escola, nos grupos de dança que me formaram, né, tanto a improvisação com Vatuzzi e Cafuné, no Forte Santo Antônio, quanto os grupos África Poesia e Mantra, eu tentava correr atrás para entender e analisar, que é uma coisa que vem da psicologia, que me ensinou principalmente a escutar, escutar, né, para progredir rapidamente, porque eu assumi que eu queria fazer dança como profissão com 21 anos de idade, o que para dança é super tarde. Mesmo Hum. já tendo feito dança antes, mas era como muitas meninas da classe média, dança, música, que eu aprendi a tocar acordeon, são complementos, né? Não é uma profissão. Então, sim, a psicologia ajudou e Sim, ajuda. sim. Ajudou e ajuda. É, e como você vê, Jimmy, a dança entre os anos 77, 93 e a dança na Bahia hoje? Como é que você encara, como é que você tem visto aquela, eu vou chamar assim, a dança naquele tempo e a dança nos tempos de hoje? É, você vê diferença? Você percebe alguma diferença que seja importante para nós? Sim, eu acho que tem coisas que mudaram e coisas que permaneceram. O que mudou é que eu tenho a impressão que a qualidade dos dançarinos, principalmente a qualidade técnica, ainda é aguçada, é melhor, eles progridem mais rápido, eu tenho a impressão, pode ser uma visão assim distorcida, mas a dança dos anos 77, 80, né, quando eu cheguei aqui, era uma dança uma dança muito visceral, uma dança muito pelo amor, pela dança, e grupos incríveis que formaram muitas pessoas e mestres incríveis nessa época trabalhavam às vezes por quase nada. E o que permaneceu e foi o que me fez partir do Brasil, é que a política cultural da dança continua sem visão, sem programa. O dinheiro todo, na minha época, ia para a companhia do Balé do Teatro Castro Alves, que não aceitava mulheres negras dentro da companhia, e todos os grupos independentes trabalhavam por amor à dança, com exceção de alguns que tinham dinheiro, né, dinheiro da família, ou da herança, ou alguma coisa assim. Então, essa parte da política cultural, sem projeto, sem porque é o dinheiro público que financia, né, a companhia de Estado, então, sem divisão racional, equilibrada dos meios, né, essa parte continua, e eu tenho a impressão que nós temos pelo menos atualmente, uma boa safra de dançarinos, que são não só dançarinos, mas também doutores, mestres, que em 77, 80 não era ainda
comum, né? A universidade também, ela estava restrita a um certo grupo de pessoas que eh, não, não, não eram as mesmas pessoas que participavam dos grupos independentes da Bahia. E hoje em dia é mais fluido, né, esse caminho entre as pessoas que estão nos grupos e as pessoas que estão na universidade. Falo dos grupos independentes, falo do Balé do Estado, falo, entende? Eu acho que esse saber é acumulado há anos pelos grandes dançarinos, amigos meus do Balé do Estado, se tivesse uma política coerente, seria um saber compartilhado com todos os jovens que aspiram à dança no estado da Bahia, seja no sul, no norte, no leste, no oeste. Não teria essa concentração. Quando lhe pergunto isso, como você vê a dança de 77 a 93 e atual, é uma impressão minha, é que, você sabe, eu sou psiquiatra e formado pela psicanálise, eu fico sempre tentando ver a alma, eu procuro sempre a alma. E eu pensei assim, será que a alma da dança naquela época é a mesma alma da dança atual? Quer dizer, isso é que fica na minha cabeça. E você antecipou um pouco uma questão que eu ia lhe trazer, que é o apoio público. É, você vive fora do Brasil e vem ao Brasil frequentemente. Como é que você vê, né? Você adiantou um pouco o apoio público para as artes em geral e a dança, né? As escolas, eu não vejo isso na Universidade Federal da Bahia, na minha faculdade de medicina, eu não vejo, por exemplo, os alunos se interessarem pelas artes, particularmente pela dança. E eu estou convencido de que a arte é fundamental para qualquer profissão, né? Um médico que não dance, não cante, não leia poesia, não leia romances, né? É um médico que é um técnico que não é mais do que um técnico. Portanto, eu acho que as artes é fundamental. Então, era nesse sentido que eu ia lhe perguntar se a alma de antes é a mesma de hoje e se você vê interesse no poder público em estimular as artes como uma forma de vida das pessoas, né? Eu não diria para a felicidade das pessoas, mas para a existência das pessoas. É muito difícil responder se a alma é a mesma em 77 a 93 e hoje. O que eu posso dizer é que os bailarinos, os dançarinos, para fazer o seu corpo, o seu objeto de trabalho e de arte, a alma não pode ser pequena, que seja no século passado ou hoje, porque é uma entrega total e foi o que me atraiu pela dança, eu que era muito cerebral, a dança obriga a estar 100% presente no ato, na execução presente. Não dá para você dançar e pensar em outra coisa e viver outra coisa senão o presente. Então, muito provavelmente, eu acho que a alma continua, né? Se eu posso responder de uma maneira assim intuitiva, eu acho que a alma continua. O que é diferente é o contexto, não são as mesmas pessoas. Eu tive muita sorte de viver nos anos e de dançar na Bahia nos anos 80. Eu escolhi certo, porque eu pensei, assim, psicóloga eu posso ser se não der certo, até com 80 anos de idade, mas dançarina é mais difícil. Mesmo se tem caso Ono, Alice Alonso e outros que podem desmentir o que eu estou dizendo, que dançaram até mais tarde, mas eu queria essa dança do corpo que explode, que não tem limites, que pode ainda fazer saltos, etc., e girar, etc. Hum. Então, eu penso que a alma não deve ter mudado. Concordo que a dança e a arte é fundamental para a educação, para a formação. Se o Brasil tivesse talvez um passado, é, é difícil comparar, não gosto de comparar, que a França também tem muitos defeitos, mas assim, o primeiro sindicato de artistas já começou logo que o Luís XIV decidiu de criar o conservatório de dança
ele mesmo dançarino, formar bailarinos, que faz que, em termos de avanços sociais e de pressão da categoria, os artistas têm muito mais conquistas, né, lá do que aqui. Por exemplo, o Estatuto do Dançarino a gente chama intermittent do espetáculo, quer dizer que é um artista do espetáculo que tem períodos onde ele trabalha, períodos onde ele não trabalha. Período onde ele não trabalha, existe tipo um seguro-desemprego que compensa mais ou menos o que ele estaria ganhando se ele estivesse tendo cachês. E isso dá ao dançarino um estatuto de operário da dança, de trabalhador, como qualquer outro trabalhador. Nas políticas públicas, quando nos anos 80 alguns coreógrafos se destacaram nos festivais, que foi que Jacques Lang fez, o ministro da Cultura da época, criou centros coreográficos nacionais distribuídos no país inteiro, que é um pouco menor que o estado da Bahia, para que cada um desses coreógrafos tivesse um mandato para desenvolver a dança nessas regiões afastadas de Paris, com todos os meios financeiros para fazê-lo. Então, isso implicou em formação de dançarinos, implicou em reflexões sobre a pedagogia, sobre a criação coreográfica da dança contemporânea, a criação do Diploma Nacional de Estado, também dessa época, e o Estatuto do Professor de Dança. Então, são evoluções fundamentais para a tranquilidade da arte e para que a educação artística, por exemplo, não vem de nada o fato que terça-feira, por exemplo, é um dia da semana onde todo mundo trabalha à noite. Se você tiver um espetáculo de dança, ele está lotado a 100%. Você tem que reservar seu lugar um ano antes, porque desde criança as escolas são convencionadas com os teatros para levar as crianças aos espetáculos de dança e de teatro. E assim vai, nada é por acaso, é uma política cultural pensada com antecedência. Hum. Jimmy, você tem vindo com frequência ao Brasil. Você tem desenvolvido algum trabalho aqui na Bahia ou em outras regiões do Brasil, contribuído com seu saber e com a sua experiência atualmente? Sim, cada vez que eu venho, eu sou convidada pela Escola Contemporânea de Balé, dirigida por Fátima Soares, que era também uma colega. Eu dancei na Mantra Companhia de Dança, na fundação dessa companhia, né, no início, logo nos anos 87, 88, 89, eu dancei. Então, eu dou aulas, workshops, agora mesmo, na semana que vem eu vou completar, tanto para os alunos do curso avançado, já dei também para as crianças, faço formação de professores, e vou lá onde me convidam. Em fevereiro eu fiz um workshop para o Balé do Recôncavo, convidada por Elísio Peter, ao lado de Clyde Morgan e Elísio. Temos projetos para continuar desenvolvendo essas parcerias, sim. Uhum. E como foi a sua chegada à França nos anos 93, não é? Eu em 93 estava voltando de Lyon, onde eu fiz meu doutorado, e eu morei em Paris de 73 a 77. Então, meus filhos nasceram em Paris e foi o lugar que eu digo assim, escolhi como minha pátria afetiva. Eu nasci no Brasil, mas minha pátria afetiva é a França. Mas sei que a França não é fácil. A França é difícil, é, não podemos dizer que não seja racista. Eu acho que eu via os negros vindos da África, das colônias francesas, sofrendo, trabalhando com dificuldade, e você chega uma bailarina em Paris, uma cidade que todo mundo sonha, né? Os artistas sonham com Paris, ou pelo menos sonhavam no século XVIII, XIX, século XX. Como é a sua chegada em Paris? Como é que você encontra o seu lugar na França? Primeiro que foi fruto de um desejo. Eu desejava muito porque nos anos 90 eu terminei o curso de psicologia, estava com a companhia de dança do Lodum, mas também fiz antes não, eu terminei primeiro psicologia, depois eu fiz especialização em coreografia, trabalhei um ano com a companhia de dança do Lodum e eu senti que o ciclo tinha terminado no sentido de ou eu assumia é, sair do Brasil
e conservar a dança, ou ficar no Brasil e abandonar a dança para fazer outra coisa. Não que eu não tivesse propostas, convites, inclusive, na época estava surgindo também um bando de teatro do Lodum e Maria Eugênia Milé, na época companheira de Márcio, me convidou para ser coreógrafa e trabalhar com ela no grupo que eu me ocupava do grupo Mirim, né, para a gente se associar e eu trabalhar com ela e tal. Então, propostas tinham, mas eu estava com 30 anos, eu pensei, tá, isso é muito inseguro, talvez, para mim, porque, queira ou não, nossa matriz de base fica, né? Eu sou de classe média, meus irmãos são arquitetos, engenheiros, eu ia continuar de uma maneira muito precária, ou então ia terminar voltando para a psicologia. Então, quando eu cheguei, eu tinha um contrato com o Balé Afro-Brasileiro de Cláudio Basílio, que tinha vindo a Salvador ver, olhar um pouco, eu estava fazendo pós-graduação, ele foi na escola de dança, viu meu ensaio, mas indicada por Armando Pequeno, coreógrafo que me formou, que ele mesmo já tinha imigrado para a Europa e que aconselhou um pouco o Cláudio, que estava criando um balé chamado Coisas do Brasil, e queria alguém que conhecesse a linguagem de Armando Pequeno. Como eu fui assistente do África Poesia e dancei 6 anos, então, logicamente, ele me escolheu. E antes de terminar os 6 meses, eu já tinha me apaixonado pela e não só pela cidade, eu já estava namorando com o que foi futuramente ser o pai do meu filho, Frederic Vaucon, que já tinha vindo ao Brasil, já fazia intercâmbios com a oficina de investigação musical de Bira Reis, falava português. Então, isso foi interessante porque eu tinha dúvidas, porque eu tinha também. Foi muito. A minha chegada não foi fácil. Eu chorava todos os dias pensando: será que eu fiz a boa escolha? Porque eu tinha o meu projeto para ir para a Cal Arts, eu já tinha enviado toda a California Institute of the Arts, já tinha enviado todo o meu dossiê, estava esperando a resposta da CAPES, eh, que é a fundação que financia a pesquisa, mas, como você deve saber, era condicionada a voltar ao Brasil, ficar ainda 2 anos no Brasil. E eu falei assim: poxa, se eu fizer eu vou 2 anos nos Estados Unidos, mais 2 anos no Brasil, eu queria ter um filho também, eu vou chegar no Brasil, vou poder estar livre se quiser voltar para a Europa com 34 anos, eu não sei se vai mudar tanto o contexto cultural. E aí, no início, o que foi que eu fiz? Comecei a dar workshops de dança, depois que terminei o trabalho com Cláudio Basílio, com a companhia, nesses workshops, teve um momento que eu tive que voltar para o Brasil, porque eu ia ficar, e fiquei 6 meses sem direito de trabalho, ilegal, né, lá, como dizem, mas nós estávamos apaixonados, eu e o pai de Yuan, ou eu ficar, pai do meu filho, que se chama Yuan, ou a gente ficava na França, ou a gente ficava no Brasil. Duvidamos muito, decidimos nos casar e ficar na França. E durante os primeiros anos, pelo menos durante os 3 primeiros anos, de 93 a 96, eu tive que fazer muitos trabalhos para ter 43 cachês por ano. E alguns trabalhos que eu não acreditava, que eram trabalhos muito abaixo do que eu tinha capacidade de fazer. Eu chorava, sofria com isso, porque eu dizia, não estou realizando o meu sonho, não estou fazendo a dança que eu fazia na Bahia, dança comercial, dança folclórica, dança nas ruas, mas consegui o meu estatuto, e esse estatuto de artista, do qual eu já falei, me permitiu de ter uma estabilidade financeira para fazer o meu mestrado, e criar minha companhia de dança, e mais tarde passar também o meu diploma nacional para ser professora dos conservatórios, onde eu estou até hoje, né, como uma funcionária pública titular do meu cargo. Então, eu sou professora, mas paralelamente também crio projetos, danço ainda às vezes, tal. Então, não foi fácil, mas Não é fácil, não foi fácil. Você disse que chorou. Eu fui com uma bolsa do CNPq, fiquei 6 anos e eu também chorei nos primeiros dias e pensei, eu vou voltar para o Brasil. Mas essa é outra conversa que a gente pensa que quando atravessa o Atlântico tudo será fácil e a luta é muito grande. Mas, Jimmy, esse projeto que você dirige, que tem esse título, Esta Noite se Improvisa, eu pensei que eu vi em algum lugar alguma coisa com
o título da improvisação. Eu fiquei curioso saber como é que você cria, primeiro, esses significantes. Esta noite se improvisa. É na noite, quer dizer, por que esse título e em que consiste esse projeto seu que você dirige atualmente? Eu gostaria só de voltar e completar a resposta precedente, porque eu deixei de falar do racismo da França, vou falar rapidamente, depois eu respondo sobre Ok. esta noite se improvisa. Sim, racismo, principalmente. Agora, o racismo é um mal tão perverso que mesmo dentro do sistema racista existe níveis de racismo segundo a origem. Eu sinto que os africanos são muito mais discriminados do que os negros brasileiros em Paris. Tem até um filme muito interessante com Omar Sy, chamado Samba, onde ele é amigo de um argelino que se faz passar por um brasileiro, porque você ser argelino na França tem um passado de violência, colonização e guerras que faz com que a relação seja muito mais tensa do que se você for um imigrante brasileiro que não tem esse passado colonial, porque nós fomos colonizados, como todo mundo sabe, pelos portugueses, e que os franceses são mais abertos, né, para receber e acolher os brasileiros do que os africanos embaixo do Saara e mesmo, claro, os africanos do norte do Saara. Então, fechado esse parênteses, e eu também senti racismo, principalmente quando eu fui subindo os níveis, né, na função pública, e que eu comecei a coordenar o conservatório, a parte de dança, etc. Então, o Esta Noite se Improvisa, na verdade, o título, primeiro, eu participava, às vezes, quando vinham de Foz para Salvador, do Meia-Noite se Improvisa, no Teatro Vila Velha. E aí, quando eu cheguei na França, algumas coisas me fizeram voltar à minha origem, que era de improvisar muito no show de Edson Gomes, improvisar muito, assistindo espetáculos, improvisar muito sozinha. Então, a improvisação sempre fez parte, e com o Vatuzzi Cafuné no Santo Antônio, naquela época. Então, sempre fez muito parte da minha vida. E eu entrei para um coletivo de improvisação, do qual eu faço parte ainda hoje, que é o coletivo de improvisação dos professores da cidade de Paris, professores de música e dança. E, então, depois que o balé que eu tinha criado no conservatório, o Jovem Balé, Balé Jovem, foi extinto, eu pensei como continuar com um projeto que tenha, assim, a ver comigo. E eu propus ao diretor, Jacques Knut Jacques, que é uma pessoa que apoia muito a dança, este projeto, que acontece 3 vezes por ano, sempre nos sábados, no palco. Então, são alunos dos 17 conservatórios de Paris, os que se inscrevem, os que querem vir, que vêm do teatro, da dança, da música, do canto. Eles se encontram na cena, já praticam improvisação com os professores, são alunos maiores que já estão terminando o curso do conservatório. A improvisação passou por várias fases. No início tinha um tema, às vezes o tema era sorteado pelo público, às vezes era cada grupo fazia uma improvisação de 10 minutos, e a forma atual, que é a que mais funciona e que eu guardei, é que nós temos 1 hora no máximo de improvisação. As pessoas chegam, a gente se aquece no palco, faz um círculo energético só para sentir quem está presente. E o início é a luz que dá, e o final é também a luz, uma menina excelente, improvisadora de iluminação, que eu nem botei na lista, mas ela é fundamental. Descobri na última improvisação que ela é iluminadora e saxofonista, então ela desceu com o saxofone no palco, e são momentos de muito prazer, porque é cada vez diferente. Segundo a distribuição por exemplo, uma das vezes tinha muito ator, os atores não têm limite, os atores, eles se jogam em tudo. Outras vezes tem mais dançarinos, outras vezes tem mais cantores, a maior parte das vezes tem mais dançarinos. Então é uma jam session, podíamos dizer, interdisciplinar e interconservatórios. E dura 1 hora. O sinal do final é a luz que vai descendo durante 1 minuto, devagar até ficar tudo escuro.
E os meninos são jovens e são maravilhosos. São momentos de muita beleza, eles estão cada vez melhores, porque na improvisação você tem que ter a consciência de si, do presente, como eu falei, mas também a consciência do que está acontecendo em torno. É um pouco como, improvisar é um pouco como falar. Eu sei o que eu tenho a te dizer, mas não tem um texto escrito. Mas eu aprendi a falar. Eu estudei gramática, sintaxe, concordância verbal, etc. Então eu posso falar e eu posso ser compreendida. Para a dança é a mesma coisa. São jovens de 18 anos, 15 a 18, 15 a 20 e poucos anos, que estudaram a dança, que estudaram a música ou o teatro e têm esse espaço aberto para se expressar e se relacionar com o outro. Isso é interessante. Você acha que nas suas vindas ao Brasil a gente podia tentar um momento desse, esta noite se improvisa, ou uma tarde se improvisa, ou um sábado se improvisa? Você sabe que eu fico procurando, sabe, meu Deus, esta mulher poderia fazer aqui cada vez que ela vier, a gente providenciar aí um sábado se improvisa, um domingo se improvisa, uma manhã se improvisa, enfim, fica aí. Eu, Ai, com prazer. eu vou, eu espero lhe encontrar mais vezes nas suas vindas. Eu tive a sorte, eu acho que eu acredito no acaso, Jimmy. Eu acho que o acaso nos conduz. Os gregos diriam que é o destino. Eu tenho chamado do acaso. E o acaso me colocou diante de você e você na minha vida. Eu espero que cada vez que você venha ao Brasil, eu tenha a chance de conversar com você e conhecer mais da sua história, das suas andanças, porque a minha pergunta, para a gente concluir isso, você vai entender bem por quê. É, a dança emancipa, a dança liberta, e se a dança emancipa e liberta, como é que isso se produz? Porque eu trabalho com pessoas em situação de rua e eu tenho levado a arte para a rua. E eu, conversando com você, eu pensei, deve ter tanta gente vivendo nas ruas que se beneficiariam tanto com a dança, com a música, ligar um som na rua e dançar, né, com pessoas que não têm para onde ir, que não têm passado nem futuro, só tem um presente, né, um presente que é um presente mortal. Todos nós vivemos no presente, mas o presente das pessoas em situação de rua é um presente de morte. E eu pensei, conversando com você, eu digo, se a gente ligar um som num determinado lugar aqui de Salvador, onde eu trabalho, e convidar as pessoas para dançarem, talvez elas possam nascer. É nesse sentido que eu lhe coloco, se você acha, com sua experiência, que a dança emancipa, se a dança liberta. Sim, a dança emancipa, a dança liberta, mas fazer brotar a dança implica hum, algumas condições, não vem tão naturalmente, porque alguém que está sofrendo muito psicologicamente, eu não acho que a dança, depois depende do que a gente chama dança e depende do que a gente chama liberdade, ela não vai brotar imediatamente, precisa de um caminho. Eu vou fazer um parênteses. Quando eu volto das minhas aulas de dança, eu passo pela metrô Stalingrada, que é um metrô onde tem muitos imigrantes, alguns que usam crack, alguns que moram na estação. E já tem 2 anos que eu vejo Aliu, um senegalês jovem que está lá, que mora lá há 3 anos. E algumas vezes eu dou dinheiro, algumas vezes eu falo rapidamente com ele e tento achar saídas. E eu vejo pelo corpo dele que ele dança, que ele sabe dançar. A última vez eu falei, Aliu, por que em vez de você ficar pedindo dinheiro, se humilhando, você que é do Senegal, eu tenho certeza que você sabe dançar as danças do Senegal. Ele me disse que tem 28 anos, eu digo, você já está 4 anos aqui pedindo, você coloca, talvez porque ele disse que não pode voltar para o Senegal, etc. Eu tenho certeza, pelo corpo dele, pela maneira dele andar, de fazer, de falar, ele dança. Mas não é só falar, não é fácil. Ele não pode partir de onde ele está, desse lugar, e chegar e acessar sozinho a essa liberdade de expressão.
precisa, e é por isso, talvez, que existem os professores de dança e que existem as companhias espontâneas de dança, a dança vem sempre de algum lugar que você acessa ou por, enfim, por imitação dos outros ou por conduzida por alguém, por osmose, entre aspas, se você convive com a dança. Então, sim, a dança emancipa, porque também ela dá coragem, eu tenho impressão. Porque eu não tinha tanta coragem, foi durante o caminho que eu sempre duvidava, talvez minha mãe tivesse razão, talvez eu acho que eu não deveria ter deixado a faculdade de medicina, acho que eu não deveria ter sido psicóloga, acho que eu deveria isso, aquilo. Então, a dança é, liberta, mas é uma liberdade que você constrói e que a segurança e a certeza vem durante o processo, durante o caminho, pela prática física, corporal e intelectual daquela arte. Entende? Então, eu penso que no caso da doença mental e das pessoas que estão sofrendo, já tem trabalhos que provam que a dança e a música também agem sobre o cérebro, sobre as memórias afetivas e cotidianamente, ou talvez não cotidianamente, porque quando eu estou de férias eu danço menos, mas assim, semanalmente, eu sinto o cansaço da dança é um cansaço que é muito prazeroso, é um cansaço físico agradável. E essa, como eu posso dizer, força, ela nos acompanha, porque nós atravessamos essa, esses caminhos dançados. Isso fica, eu acho que isso fica na maneira de ser, na maneira de andar, de enfrentar as dificuldades. Eu acho que a dança fortalece corpo e alma, e por isso ela emancipa e ela liberta. E ela deveria ser mais respeitada enquanto arte, porque ela continua sendo, entre aspas, a prima pobre da música, do teatro e de outras artes. E Eu, é isso. eu não vou desistir, não, viu? Eu, eu coordeno um grupo que se chama Girassóis de Rua, que trabalha Uhum, com pessoas em situação de rua, e eu tenho falado muito na arte. Eu tenho tentado levar a literatura para a faculdade uhum, de medicina. Eu vou continuar com essa ideia. Breve, quando você voltar aqui, talvez ano que vem, eu possa lhe dizer que resultou das minhas aventuras na rua com relação à dança. Eu diria não levar a dança como técnica, mas propor às pessoas manifestarem seus corpos, manifestar talvez seu sofrimento com seu corpo, dançar seu sofrimento. É isso que eu vou conversar com você mais sobre é. isso. E eu vou lhe atazanar um pouco a vida com essa história que vem na minha cabeça, que é agora assim, dançar o sofrimento, né? E para completar, eu posso responder com mais precisão, brevemente, porque nós estamos iniciando com o Teatro de Chaillot, com o Teatro Nacional da Dança, com a coreógrafa Kathleen Noella, um trabalho com justamente os migrantes e as pessoas em situação de rua ou problemas mentais, com a equipe do teatro, agora, para fazer performances, mas só para te dizer que é preciso uma construção e uma equipe, na nossa equipe tem uma escritora, filósofo, coreógrafo, professor de dança, professor de música e etc. É uma grande equipe e é um projeto financiado pela Secretaria de Segurança Pública de Paris, com a parceria do Teatro Nacional da Dança, e vamos ver o que vai acontecer. Kathleen Noel, que é uma coreógrafa que eu admiro muito, eu trabalhei com ela no Benin, trabalhei com ela em Paris, ela criou um centro de dança que durou 25 anos no Mali, ela formou muita gente sem passar pela estrada conservatória e tal, que já é hoje profissional, e ela é a chefe desse projeto, me convidou, e nós vamos com essas pessoas em situação de rua, com essas pessoas com dificuldades mentais, não sabemos, claro, o que vai dar, fazer este projeto em parceria com o Teatro Nacional da Dança. Lá começa agora em setembro. Eu vou adorar, Jimmy, ter notícia desse trabalho, né? Eu tenho 40 anos aqui pelas ruas de Salvador e eu vou ficar com isso guardado. Jimmy, você vai publicar um livro
pela Edufba, que tem esse título. Existe uma dança afrocontemporânea e que é resultado do seu trabalho de mestrado lá na Universidade René Descartes, de Paris 5. Você tem ideia de quando esse livro vai estar disponível? É, eu não sei, em breve, porque o livro já passou por várias fases, né? A fase de normalização ortográfica, já está na gráfica. A última vez que a Edufba me respondeu sobre este assunto, falou que é o trâmite normal, que não deu data precisa, Hum. daqui a alguns meses ele sairá. E justamente foi entrevistando, que o trabalho de pesquisa foi uma entrevista com 10 coreógrafos da diáspora e da África sobre o processo criativo deles, e cruzando respostas sobre como eles lidam com a improvisação, com a música, e etc., que eu construí este trabalho, que foi publicado inicialmente, quer dizer, foi defendido inicialmente em 96 e traduzido recentemente para o português, é atualizado, porque entre 96 e 2025 a literatura, a biografia mudou bastante, a bibliografia mudou bastante, então eu tive que ler e Kathleen Noel é uma das coreógrafas que eu encontrei nesse projeto. Então, tem coreógrafos da Costa do Marfim, do Haiti, dos Estados Unidos, do Brasil, claro, e de muitos outros países que respondem a perguntas sobre esta dança que eu nomeio afrocontemporânea, mas muitos não nomeiam dessa maneira. E é esse debate que é interessante também. Você virá para o lançamento desse livro? Sim, sim, virei, Então, com certeza. teremos, teremos o gosto de lhe encontrar no lançamento desse livro. Jimmy, eu quero lhe agradecer enormemente essa conversa. Você não imagina, eu converso com as pessoas como se eu estivesse entrevistando, mas eu acho que serve mais para mim do que para a pessoa com quem eu converso, porque eu fico cheio de ideias. E conversando com você, eu fiquei aqui viajando, pensando se a gente conseguir restaurar essa igrejinha de Santana aqui no Rio Vermelho, que a gente luta há tanto tempo, já 6 anos, talvez. Acho que ela vai ser restaurada, é uma igreja do século XIX, que nós queremos aí com a ajuda de vários amigos, incluindo aí a atual diretoria, mas a diretoria anterior, Cláudia foi da diretoria, e o Céia Patriarca também, enfim, nós estamos lutando para restaurar, quem sabe, no futuro, essa igreja que vai ser um espaço de arte, cultura e saúde, possa lhe acolher para você fazer uma oficina exatamente com gente que quer colocar o seu sofrimento, tirar do seu corpo o sofrimento, e talvez você possa nos ajudar. Você vê que eu fiquei aqui cheio de ideias e por isso eu queria lhe agradecer enormemente essa conversa tão educada, assim, tão generosa, tão bonita. Eu acho as suas tranças muito bonitas, então é uma conversa bonita. Et certamente, pas mal de gens vont dire que nous sommes snobs, mais je voudrais te dire merci, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour la Bayonnaise que tu es à Paris. Merci bien. Obrigadíssimo. Muito obrigada. Foi uma honra para mim, assim, ser entrevistada dessa maneira tão descontraída por alguém que eu tenho vários pontos em comum, que eu sei de tudo, não sei, mas estou mais ou menos informada sobre o seu trabalho com a psiquiatria com relação às drogas e muitas coisas mais. Eu hesitei, quase que eu não deixo a medicina, porque se eu fizesse medicina seria a psiquiatria. Aí eu bifurquei para a psicologia. Então não é por acaso que nós temos muito espaço, muitas coisas em comum. Foi um prazer também te conhecer andando nas praias de Itacimirim, né, que a gente se cruzou, e Cláudia Patrícia, Cláudia Correia, com você andando na praia, e saber que você tem esse podcast que é maravilhoso. Já assisti várias entrevistas, a de João Jorge e a de outros, e nos permite de maneira é, prática de conhecer um pouco sobre outros, né? Outros que estão na mesma, na mesma linha de pensamento crítico e
sobre o racismo e sobre a arte, tudo me interessa. Tudo que você faz, né? As entrevistas e esses projetos também, claro, com a Igrejinha do Rio Vermelho, que eu torço para dar certo, e Eu pode espero. contar comigo. Eu Espero. tinha esperança de ouvir seu francês para ouvir se Ah oui, avec o meu plaisir. sotaque é melhor do que o seu, mas não é não. Você já tem 30 anos e eu fiquei só 6 anos. É, Certamente você vou fala falar, se muito bem. você quiser, um pouquinho. Ah, tá. C'était un plaisir de te rencontrer, de participer à cet entretien. J'espère que la prochaine fois, ce sera un tête-à-tête. Et puis, je te dis à bientôt. Ah, ele é lindo o seu sotaque, não tem quase. Obrigado, obrigadíssimo Obrigada. por essa generosa conversa. Obrigadão. Ok. Ciao. Se você gostou dessa conversa, então dê um like, comente e compartilhe. E inscreva-se no canal Conversando com ele. Até a próxima conversa.